papo agora com o empresário Paulo Gunner. Paulo, que é diretor distrital da FCDL, a Federação das Câmaras e Dirigentes Lojistas, e nós vamos falar sobre o nosso Código Tributário do município de Ilhéus. Paulo, que é empresário e tem empresas em Ilhéus, Itabuna, e a gente tem feito essa comparação de tributos de Ilhéus e de Itabuna, nosso código de Ilhéus e de Itabuna. Paulo, satisfação ter você no programa, tudo bem, irmão? Oi, Vila, bom dia, tudo na paz. Vamos falar um pouco aqui do nosso código tributário. Você recebe muitas reclamações, Paulo, em relação ao nosso código? Sim, Vila, recebo muito, mesmo não sendo mais presente em CDL. Os amigos que acompanharam o nosso trabalho em 2014, 2015, quando se aprovou um novo Código Tributário de Ilhéus, nós tentávamos o diálogo com o poder público municipal para que pudéssemos influenciar nas decisões do Código. Inclusive, participamos de algumas reuniões na Câmara através do nosso setor jurídico, mas na verdade, não houve diálogo. E a tentativa de diálogo que tivemos na época, alguns companheiros não puderam entrar no gabinete com o prefeito e o grupo, na época, de tributaristas, todo o staff do secretariado que participavam daquilo, o secretário da Fazenda, e muitos companheiros, inclusive, voltaram muito chateados, né, porque não puderam participar e contribuir com a nossa tentativa de que o código fosse justo. Reconhecemos que o tributo é fundamental para que a cidade possa funcionar, mas também reconhecemos que não podemos carregar um peso maior do que possamos suportar. Quais são as grandes queixas do código? Olha, o IPTU ele aumentou de uma forma exponencial, assustadoramente. E o alvará de licença também de funcionamento para o comércio. É bom lembrar que a maioria das pequenas empresas elas pagam um valor para poder funcionar um pequeno comércio, um valor exorbitante. E, além disso, normalmente estão em imóveis alugados. E no contrato de locação, obviamente que atribui-se ao locatário o dever de pagar o IPTU. Se transfere para o locatário o IPTU, tá? E, inclusive, também seguros e outras exigências do locador. Então, isso sobrecarrega muito a pequena empresa e, com esses valores exorbitantes, não dá para continuar, inclusive, com a carga estadual e federal. A turma tem reclamado também, eu conversando com alguns empresários, eles têm falado também do alvará sanitário, e parece que é algo absurdo em Ilhéus. Exatamente, porque assim, tem atividades que são consideradas pequenos riscos, são atividades que vendem do varejo, que vendem sapatos, roupas, não há nenhum risco, não se mexe com alimentos, não tem nenhuma necessidade de alvará sanitário. Aí o supermercado, lanchonete, pequenas empresas que mexem com esses produtos, existe realmente uma fiscalização sanitária. E normalmente, inclusive, se cumpre isso. Os fiscais sanitários vão em loco, verificam a higiene do local e cobra-se caro, é claro, cobra-se caro, mas presta-se o serviço. Sim. Diferente do varejo mais simples, de que praticamente o fiscal, quem vai no local, às vezes não é um técnico adequado, não tem conhecimento da questão civil para verificar o imóvel se está em perfeito estado, e também não é um engenheiro elétrico que possa verificar instalações elétricas, tudo aquilo que possa ensejar risco ao possíveis cliente, né, ao cidadão que vai frequentar aquele estabelecimento, precisa de segurança, de garantia de que ele não vai ter nenhum risco dessa ordem. Neste caso, cobra-se um tributo de um serviço que não é prestado, seria isso? Exatamente, porque é o seguinte, os impostos, você tem ele em categorias, né? Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhorias, né? As taxas que exigem sim uma contrapartida. Então, a gente costuma falar, você paga taxa de água porque você recebe água. Tu paga energia, taxa de energia, recebe energia. Taxa de alvará de funcionamento de um estabelecimento requer um poder de polícia. Isso significa que o poder público vai mandar técnicos para aquele local para inspecionar
tá? E verificar se está cumprindo as exigências de segurança. Por exemplo, lembra-se da Boate Kiss lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Lá o poder público liberou um alvará, né, que não, com inconsistências. Não se verificou adequadamente a saída de segurança, não verificou as espumas acústica do ambiente lá, porque é uma boate, né, que se não era inflamável. E esses riscos levaram àquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? E ninguém até hoje assume. Inclusive agora vai ter um júri, estão querendo cancelar o júri que foi feito, aliás, que foi realizado e condenou algumas pessoas. Então, a gente precisa ser responsável com o serviço público, né? E o pequeno empresário que já carrega muito peso, porque hoje você paga imposto do Estado quando você compra, você paga imposto federal quando você vende, você paga imposto dos seus colaboradores e você, além disso, contribui com a comunidade, com o dia a dia da necessidade das pessoas que batem na tua porta. Então, é muito difícil ter um pequeno negócio para assumir tanto peso e, em regra, o município onde estamos instalados precisa facilitar que o negócio funcione. Porque se o negócio funciona, gera empregos. Então, eu vejo aqui na cidade supermercados, por exemplo, que produzem muitos empregos, né? São empresas locais, que têm que concorrer com empresas que vêm de fora. Ninguém aqui vai fechar a porta para quem vem de fora, é óbvio, vai gerar emprego também, mas que concorrem em condições desiguais, porque pagam tributos do mesmo tamanho de um porte de uma grande rede. Isso não é justo. Então, quem tem que fazer a justiça fiscal é o poder público. E isso requer uma interferência das entidades empresariais, provocando o poder público e, em especial, também a Câmara de Vereadores, que precisa aprovar esses textos com mais qualidade. O código, então, não diferencia quem é grande ou quem é pequeno? Não, lá tem alguma coisa que trata de micro e de pequeno porte, mas se você for ver a tabela dos tributos, os anexos, você vai ver que aquilo foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Trouxeram para a gente aqui uma tabela de serviços que não tem. Alguém pode dizer, mas um dia poderá vir a ter. Aquilo, inclusive, você vai pegar uma tabela para ver onde é que eu estou, você quase não consegue se enxergar no universo de opções que colocam. E depois é o seguinte, você vai ver muita distorção. Você vai dizer, puxa, por que um pequeno lojista de sapatos paga R$ 2.900 para ter um alvará de licença, né? Aí vai ver uma outra atividade, às vezes, que é maior e que paga-se menos. Então, assim, não houve uma calibragem, um equilíbrio. Ou seja, não se discutiu. O código foi para a Câmara, se aprova numa calada da noite, numa articulação política, mas óbvio que tinha que se aprovar um código, mas tinha que ser discutido isso. Por exemplo, o anteprojeto de lei tinha que ser chamado uma audiência pública, convidar as entidades empresariais, os corretores de imóveis, os empresários do setor de construção civil. Esses têm muitas taxas a se pagar, a dificuldade que tem, inclusive, para poder liberar um empreendimento dessa ordem, um loteamento. Então, tem muitas atividades que têm que ser contempladas com as taxas, né? E é bom, quem esteja nos ouvindo, perceba que você paga a taxa, inclusive, para sepultar um parente seu num cemitério público. Então, você paga a taxa para tudo. E tem taxas que nem se cobram. Por exemplo, as contribuições de melhoria, por exemplo, Ilhéus não pratica, mas na cidade como Ilhéus, para que se cobre contribuição de melhoria, é preciso que faça um serviço de qualidade e que o beneficiário perceba que realmente teve melhorado o seu imóvel, valorizou em função daquelas obras e justifica-se aí a cobrança. Mas isso tudo nós estamos falando de justiça fiscal, Vila, porque é importante cobrar, repetindo, o imposto, mas é preciso cobrar dentro de um valor suportável para que todos paguem e continuem vivos. Para que todos paguem, diante do que é cobrado hoje, diante do Código Tributário que nós temos, certamente a inadimplência deve ser grande. Grande. E outro detalhe. Ilhéus não fechou os olhos para o que acontece lá fora. Inclusive, nós alertávamos. Salvador, por exemplo, foi feita uma reforma tributária. Muita gente reclama que lá o valor ficou alto e tal. É óbvio, também que você passar muitos anos sem pagar imposto, de uma hora para outra ter que pagar, obviamente que isso choca. Porque tanto Salvador como Ilhéus não deve ter 50% dos logradouros cadastrados. Pasme, Vila, vamos fazer 500 anos, né? Nós não temos
todos os imóveis cadastrados. Se todos os imóveis tivessem cadastrados, tirando aqueles que são isentos, a base de contribuinte aumentaria. E isso faria com que diluísse o valor dos custos dos tributos, principalmente do IPTU. Isso daria para praticar uma carga suportável. Mas a estratégia, em conversa com um dos ex-secretários da época, ele me disse que a solução foi a mais fácil. É melhor aumentar em 5 vezes, 10 vezes o imposto, porque aí é como se todos estivessem pagando. Na verdade, o peso caiu nas costas daqueles que de quem pagam. Né? Os outros, tem muita gente fora disso. Anda aí nesse litoral, quase 100 quilômetros, muita construção irregular. O poder público não se preparou adequadamente para colocar fiscais, para acompanhar essas obras. E não são obras de pessoas pobres, são obras, eu diria até supérfluas, são casas de praia, são áreas em loteamentos de alto padrão, né? E muitos não foram, simplesmente não tem, não consta no cadastro da prefeitura. Por isso, não são nem alcançados. Exatamente, né? Por isso que Salvador conseguiu uma coisa interessante. Se cruzou dados da prefeitura com a companhia de energia elétrica e a companhia de água. Ora, se o cidadão ele tem água e tem energia, ele deve ter um imóvel, né? E aí foi que a Prefeitura de Salvador alcançou, sem precisar fazer georreferenciamento, que custava-se muito caro naquele momento, né? Então, acho que tem soluções mais em contas que pode-se atingir a todos. Mas primeiro é preciso cadastrar todos, óbvio, e se rever isso aqui. Porque toda vez que você provoca esse assunto, o político fala assim, o gestor fala, não podemos baixar impostos, abrir mão de receita, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite. Ora, então mas o Código Tributário também não permite que se cobre além da capacidade do contribuinte suportar o ônus do imposto, né? Ele chama-se capacidade contributiva, está no Código Tributário, é uma lei complementar constitucional. Então, parece-me que o Estado, os poderes, não respeitam muito as leis. E isso é ruim, porque se você quer ter uma democracia de verdade, o exemplo tem que vir de quem está fazendo gestão pública. Tá? Então, se você pegar a Lei Geral da Pequena e Microempresa, feita em 2006, ela contempla um monte de favorecimento. Engraçado, foi uma iniciativa do Sebrae à época, e se andou o Brasil inteiro buscando alternativas para que fizesse uma lei para proteger o pequeno e micro, prevendo tratamento diferenciado, inclusive na questão tributária. E você hoje vai num cartório de protesto, baixar um título protestado, e a lei diz que tem que ter um desconto nesses tributos, nesses emolumentos, em torno de 40%, e simplesmente o Estado não regulamentou isso, e você tem que pagar, a sugestão deles é essa, e fazer um requerimento. E todo mundo sabe que o Estado não devolve quando você paga. Então, agora fiquei muito feliz pela Federação Logista, vinham há muito tempo cobrando essas coisas, e numa audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, nosso vice-presidente da Federação Tauil, mas com o pessoal da CDL Salvador, tiveram uma audiência, e ele prometeu que ia rever isso para que pudesse funcionar esse direito que nós temos desde 2006 e que os pequenos lojistas continuam pagando um valor indevidamente. Ora, tudo isso sai dinheiro da pequena empresa para os cofres públicos, vai esvaziando a pequena empresa. Isso é muito ruim. É preciso que o pequeno empresário sobreviva para gerar emprego, para produzir impostos, para ser uma célula viva da comunidade. O Estado não pode sufocar o setor produtivo, porque se o Estado sufoca o setor produtivo, ele para de empregar, ele para de gerar riqueza, e o Estado para de receber. Então tem isso. Mata a galinha de ovo de ouro, né? Exatamente. Então, Vila, nós precisamos ver com muito cuidado, provocar esse debate, e você está fazendo isso muito bem aqui no seu programa, que é de grande audiência, e as pessoas sempre cobrando da gente, porque é um absurdo. Inclusive, em 2016, eu organizei uns 30 associados, e nós preparamos, inclusive com um tributarista aqui de Ilhéus, tínhamos consultado o Sebrae, um tributarista do Sebrae, e nós conseguimos preparar uma ação, tá, para dar entrada nessa ação, mas o meu sucessor, de não sei quais as razões, não deu seguimento. E aí essa ação não pôde ser entrada. Havia
dito o tributarista, que tinha duas jurisprudências nesse sentido e que era líquido e certo de que o município teria que retroagir aos valores mais justos e razoáveis, e não o valor que se cobra hoje. Pronto, isso foi na época. E nos dias de hoje, não teria a possibilidade de rever isso? Não numa ação judicial, mas num diálogo com o gestor municipal? O gestor municipal, será que tem interesse desse diálogo? Olha, enquanto na campanha ele prometeu que viria isso. Inclusive, logo após a primeira eleição, em 2006, o assessor dele direto me convidou à prefeitura para me dizer que, olha, só para te lembrar que nós não esquecemos do que nós prometemos em campanha. Depois, eu, em outro encontro na prefeitura, por outra razão, acompanhando o Sindicato do Comércio, o prefeito me chamou e disse, olha, chamou o assessor e disse, eu quero que o Paulo participe aqui da comissão que vai discutir o projeto de lei que vai para a Câmara da Reforma Tributária. Aí eu dei meu telefone, meu e-mail e nada, não recebi a minuta dessa reforma. E na semana seguinte eu ligo e eu cobrei, olha, eu sou um voluntário, eu não sou um funcionário da prefeitura, eu vou ligar, não vou ficar ligando mais para você. Não, vou te mandar. Eu liguei 2 vezes e eu nunca recebi. Parecia até que era um boicote ao prefeito, porque eu sentia nele a boa vontade de querer discutir essa questão. E agora, essa semana, o companheiro Paulo Sayucel assume a associação comercial, nos prometendo que iria colocar na pauta das reivindicações da associação comercial também esse tema tão delicado que são dos tributos municipais. A gente espera que os setores produtivos, a gente espera que todos os segmentos que tenham interesse nesse assunto possam ser convocados para discutir, porque a conversa, o diálogo vai chegar a um acordo, com certeza, que vai ficar bom para todo mundo. É necessário, Paulo, que as pessoas, que os empresários e que a população de modo geral tenha condição de pagar o CPTU, que o empresário tenha condição de pagar os seus impostos, os seus tributos, para que o município possa arrecadar. E no momento que a minha empresa precisar de uma certidão, eu tenho minha certidão. E o município está lá com seus recursos para fazer os benefícios que a cidade precisa. Não dá de maneira nenhuma para o empresário estar devendo, não dá para o cidadão estar devendo o seu IPTU, ficar esperando 5 anos para ver se não vai para a dívida ativa, né? E o município perde o direito aí de cobrar aquele ano que passou. Porque o que a gente está vendo é isso, o município perdendo dinheiro, perdendo recurso. É isso mesmo. Eu vejo, eu até disse para um ex-gestor, você está rasgando dinheiro, prefeito? Ele me pergunta por quê. E eu fui mostrar a ele de que ele não estava fazendo o que tinha que ser feito. Eu até lembrei outro dia, não sei, eu falei contigo, eu fui renovar, eu tinha uma loja no centro da cidade de Ilhéus e fui renovar o seguro. E o agente do seguro chegou na loja, subiu no pavimento e percebeu que toda a fiação estava presa aos ripões do telhado. E ele disse, nós não podemos renovar o seu seguro se você não canalizar esses fios, porque isso enseja risco de incêndio. Eu imaginei, cara, se isso pega fogo aqui, um fio desse é subdimensionado e pega fogo, vai pegar fogo no quarteirão inteiro. Então, olha o risco que corre. Mas quem poderia fazer isso? O poder de polícia do município. Queria lá, não para multar, mas para orientar. E dizer, olha, eu vou dar o alvará a você, mas você tem um prazo aqui de tanto tempo, de 3 meses, para você corrigir esse erro que tem aqui, porque isso é um risco iminente de um incêndio. Então, veja como é importante a ação do poder público. Isso. Não estamos aqui reclamando porque só que está caro, mas também porque ele não está prestando um serviço. Então, serviço tem que ser bem prestado, o poder de polícia, e também cobrar um valor justo para que todos paguem. Tenho certeza que todos pagando com valor justo, a prefeitura vai arrecadar muito mais do que arrecada hoje. Você que tem lojas em Itabuna, é muito diferente o código de Ilhéus para o código de Itabuna? Os valores? É interessante. Tudo isso começou quando o meu contador é um colega de faculdade, ele é delegado dos contabilistas, ele me pedia, você pode me conseguir o código tributário de Ilhéus? E aí eu falei com o vereador Ivo à época, ele falou, olha, vai sair um novo código, quando tiver eu te mando, agora esse já está obsoleto, e me mandou. E daí foi quando tudo começou. E aí justamente, ele teve na Câmara de Itabuna, discutindo o Código de Itabuna. Os empresários acompanharam ele, e assim, se discutiu com a Prefeitura, com a Câmara, o Código de Itabuna, por isso que ele é mais justo. E assim, eu, por exemplo, eu tenho uma franquia da Ortobon na Cinquentenária Itabuna, estou falando propaganda aqui, mas está aqui em Ilhéus também.
O tributo que eu pago lá em Itabuna está na ordem de R$ 300 por esse alvará. E o tributo aqui em Ilhéus estão R$ 2.900 nessa faixa. Então veja que o valor é muito distorsivo. A loja deve ser quase que o mesmo tamanho, praticamente o mesmo tamanho, né? Bem que o tamanho não pode ser fator para o fato gerador desse tributo. Né? E o fato gerador é o serviço prestado e pela atividade empresarial. Então, por exemplo, se eu abrir uma loja Ortobon ali no Salobrinho, o tributo tem que ser o mesmo, porque pela atividade empresarial. Sim. Pelo tamanho, você cobra o IPTU, o Imposto Territorial Urbano. Então você tem a localização do imóvel, está na área nobre ou não está na área nobre, e o tamanho da área. Então você, na planta genérica, você tem um preço para cada área. E tem aquelas áreas isentas também, que estão bem periféricas, locais que o poder público não alcançou, não levou esgoto, não levou água, não levou calçamento, está bem na periferia lá, ele tem que abrir mão, isentar essas pessoas de pagarem o imposto. Mas quem está no centro, um lugar privilegiado, obviamente tem que pagar um pouco mais. Mas o que ocorre é uma distorção muito grande. Outro dia, um supermercado de Ilhéus, que tem Itabuna também, mostrou que um alvará de licença aqui em Ilhéus, Itabuna estava alto, inclusive, R$ 5.000, mas aqui estava quase 10 mil. Então o valor está exorbitante. Ora, quando você percebe que abrir um comércio em Itabuna é melhor do que abrir em Ilhéus, em função dos impostos, por exemplo, representante comercial, se você pagar o ISS, que é um imposto sobre serviço de qualquer natureza, você busca o município da vizinhança, vai para Itapé, vai para Una, porque lá você paga 2%. Uma certa ocasião, mostrei a Gazeta Mercantil para um gestor aqui de Ilhéus, mostrando Simões Filho. Por que saía todo mundo de Salvador e ia para a região metropolitana? Salvador cobrava 5%. Aí os representantes comerciais abriu a firma dele na cidade do Recôncavo, né? Exatamente. Aqui em Una, em função do Transamérica, a prefeitura teve que adequar o imposto a 2%. E isso beneficiou a todo mundo. Então, precisa vir um grande para poder o gestor olhar para os seus empresários locais? Eu acho que não. É preciso fazer um valor justo e para quem vem de fora também ser beneficiado. Na sua devida proporção, vai gerar um volume grande de impostos na mesma proporção. Outra coisa, saindo um pouco do município, a tributação federal. Você paga uma escala de impostos progressiva. Isso é outro absurdo. Por exemplo, tu vai comprar um sofá lá na minha loja. Aí você fala, Paulo, quanto é esse sofá? Eu digo, R$ 1.000. Aí você fala, mas se eu levar 10, você vai dizer, poxa, eu vou ter que fazer um valor menor. O imposto é o contrário. Quanto mais você compra, ou você vende na sua loja, paga imposto para o Estado. Proporcionalmente, ele cria faixas. 100 mil, exemplo, 10%. Sim. 200 mil, ele vai para 11%. Poderia baixar para 9%. Poderia baixar para 9%. Você arrecadaria quase que o dobro. Sim. Né? Proporcionalmente menos, nominalmente mais. Então, isso é justiça fiscal. Mas parece-me que quem faz a lei não entende do que é ter uma atividade empresarial. Então, chega lá e transfere-se para o empresário a carga. Como, em regra, o que a gente tem percebido e visto em quase todos os lugares, é que os gestores, no afã de arrecadar, começam a tributar tudo. Eu estou vendo agora aí antecipação dos impostos para o marketplace, né? Da tecnologia. Não dá. Você vira um escravo do Estado, só pagando imposto. No final, tu vai ver uma indústria... E hoje, impostos antecipados, né? Antecipados. Tem que antecipar. Antes de você vender, já está pagando. Agora mesmo, no 25 de fevereiro, a gente paga o imposto, antecipação parcial do ICMS. Eu paguei sem conferir meus impostos. Quando eu fui conferir, porque era carnaval, chegamos todos à loja depois de um feriado, quando eu vou conferir, descobri que um fornecedor faturou para mim, cancelou essa fatura. Normalmente o cara pode ter faturado para fazer lá um boleto para fazer dinheiro. Sim. Na minha contabilidade, o camarada vai lá no sistema, se integra, puxou o imposto e jogou para mim pagar. Quer dizer, eu paguei de um produto que eu não recebi, que nunca vou receber. Agora, para me ressarcir dele, me deram uma lista que eu estou desde fevereiro, ainda não consegui juntar. Porque eles pedem, eu tenho que me identificar de tudo, eu tenho que ter todos os documentos e coisas repetidas, e tem que ser tudo em cartório autenticado. Isso toma tanto tempo dessa burocracia que o Estado não quer me devolver
o valor que eu paguei é maior. Isso poderia ser simplesmente compensado, né? Então, aí que eu digo, a atividade dos segmentos empresariais, das entidades empresariais, é para discutir isso, para dialogar com o Estado. O Estado, ele trata o empresário como se o empresário fosse bandido, como se o empresário fosse desleal, como se o empresário tivesse apenas para tirar do Estado. Tipo assim, então vamos criar todo o empecilho para ele, não vamos dar confiança para ele. E não é essa relação que o Estado tem que ter com o empresário. Um amigo nosso foi fazer um doutorado em Singapura, na área tributária. E ele ficou impressionado que ele disse, o símbolo da nossa receita é um leão voraz, que é devorar. Lá em Singapura, é um coração. Então, veja, os países que mais se desenvolveram, ele começa a tratar o seu contribuinte como um aliado, como um parceiro, né? Entendendo ele, procurando tratar ele bem, porque ele realmente produz para que o Estado se mantenha. Porque o Estado não produz nada, só arrecada, né? E aí a gente elege amigos, cidadãos, pessoas do bem, para lá, para ser um gestor, e quando chegar lá se transforma, vira um leão, né? Então precisamos fazer a justiça fiscal, Vila, precisamos ter um olhar diferente para as empresas que produzem. Eu sempre gosto de falar de um filme que eu assisti da Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Inglaterra, que o pai dela tinha uma vendinha, ela foi criada, uma moça pobre, o pai tinha uma quitanda, né? E ela era discriminada no Partido Conservador, ela é parlamentarismo, ela é a única mulher daquele grupo de conservadores, e ela chega a ser primeira-ministra. Mas ela, inclusive, tem bullying, né? Por ser filha de um quintandeiro. Ela formou em economia, e quando chega lá no poder, ela aplica aqueles fundamentos da importância que tem o pequeno empresário para uma cidade. Então, quando tu chega em Ilhéus e fala, como é que é Ilhéus? Conquista, vem conquista. O comércio é maravilhoso. O comércio serve assim, a vitrine, o espelho da cidade. E se você quer ter um comércio bonito, que Ilhéus seja a vitrine de Ilhéus, principalmente no centro histórico, é preciso que tenha sido um tratamento diferenciado, como a lei prevê, a 123/2006, e possa ser parceiro desses empresários para que ele possa cada dia ter um serviço melhor, lojas mais bonitas, mais agradáveis, para servir a população. Mandar um abraço aqui, ele está lhe parabenizando pela sua participação também, nosso querido Paulo Calazans, outro empresário que está nos ouvindo aqui e que sofre também com isso, né? Paulo, um abraço, querido, hein? Boa sorte para você. Irmão, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente espera que a Câmara de Vereadores possa se envolver nisso, porque se tratando do Código Tributário, de uma reforma, e aí eu entendo que é necessário que você tenha uma reforma e nessa reforma possa se corrigir algumas distorções, né? E para corrigir mesmo, então não tem jeito, tem que passar pela Câmara de Vereadores. Entendo que a Câmara precisa discutir isso, discutir com o Poder Executivo, discutir com a Associação Comercial, com a Câmara de Dirigentes Lojistas, com os setores produtivos de modo geral, todo mundo sentar de maneira séria, decente, para que o dinheiro que está na rua possa entrar, para não sobrecarregar, para ter justiça fiscal. E é isso que a gente quer. O município precisa arrecadar mais, e tendo essa correção no nosso código, não tenha dúvida, o município não vai ficar abrindo mão de recurso, porque o discurso é sempre esse, né? A lei de responsabilidade fiscal não permite abrir mão de receita. E não pode realmente abrir mão de receita. Você pode aumentar a sua receita, inclusive baixando e deixando os impostos em condições que todos possam pagar. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado, Vila. Muito obrigado pela oportunidade de falar no seu programa, e estou sempre à sua disposição. Um grande abraço. Bate um papo com o nosso querido empresário aí, Paulo Gunner.